O presidente do Senado reabriu nesta quarta-feira os trabalhos do Congresso Nacional depois do recesso de meio de ano. Yasmin Costa chegando ao vivo, direto da capital federal. Yasmin, boa noite. E não havia como fugir do tema eleições. O que disse Rodrigo Pacheco? Pois é, Lívia, esse é um assunto recorrente aqui nos discursos dos parlamentares e de todos os candidatos que querem uma vaga aí no pleito eleitoral de outubro. Boa noite, Lívia, para você e para todo mundo que acompanha a gente aqui no Jornal Jovem Pan. Como você disse, hoje o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que também é presidente do Congresso, ele abriu os trabalhos do Senado Federal e fez ali um discurso pautado na questão da democracia. Ele defendeu as urnas eletrônicas, o processo eleitoral brasileiro e também a justiça eleitoral. Pacheco disse, inclusive, durante esse discurso dele, que essa é uma defesa que é compartilhada amplamente por todos os parlamentares que estão aqui dentro do Congresso Nacional. Essa é uma avaliação dele, que todos pensam da mesma forma, que a justiça brasileira, que a justiça eleitoral brasileira é uma boa justiça. Inclusive, viu, Lívia, a gente tem esse trecho do discurso de abertura do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para a gente acompanhar. Vamos ouvir. As urnas eletrônicas sempre foram motivo de orgulho nacional e trouxeram, nestes 26 anos de uso no Brasil, transparência, confiabilidade e velocidade na apuração do resultado das eleições. Elas têm se constituído em ferramenta poderosa contra vícios eleitorais muito frequentes na época do voto em papel. Representam, portanto, um verdadeiro aperfeiçoamento institucional. E olha, Lívia, durante esse discurso, o Pacheco também disse o seguinte, que o resultado das urnas eletrônicas, ele representa a legítima vontade popular. E assim que for proclamado esse resultado, 2 de outubro, ou num possível segundo turno no final de outubro, no dia 30 de outubro, Pacheco disse que o Congresso Nacional está pronto para dar posse ao presidente da República no dia 1º de janeiro. Vamos ouvir o que ele disse. É ao Poder Judiciário que incumbe cuidar das eleições através de um sistema eleitoral baseado nas urnas eletrônicas de confiabilidade já apurada, a garantia à democracia brasileira, à sociedade brasileira, que no dia 1º de janeiro de 2023, aqui estaremos no Congresso Nacional a dar posse ao presidente da República eleito pelas urnas eletrônicas do nosso país, seja qual for o eleito. É essa a afirmação da democracia e é isso que é a expressão da vontade soberana do Congresso Nacional. A afirmação da democracia, a realização das eleições, a confiança no sistema eletrônico de votação. E claro, Lívia, uma postura sempre adotada pelo presidente aqui do Senado, Rodrigo Pacheco, é uma questão de tentar apaziguar os ânimos, pedir cautela entre os candidatos, entre os próprios aqui parlamentares. E hoje Pacheco, nesse discurso, ele também pediu ali uma cautela, que os ânimos não fiquem mesmo à flor da pele durante esse período eleitoral. A gente também tem essa fala de Pacheco. Vamos ouvir. Reitero o apelo de pacificação e de contenção de ânimos e dirijo especialmente aos agentes do Estado e aos candidatos nas eleições que se aproximam. O que faz uma nação é um conjunto de valores e ideias que nos unem, não os que nos dividem. Voltemos, portanto, a discutir ideias, a discutir propostas, a discutir o futuro do Brasil. Que nossos esforços sejam direcionados para buscar soluções que tragam prosperidade para o país. Que o debate político tenha o escopo de garantir dignidade para a nossa população. Que o tom eleitoral seja sério, baseado em verdade, baseado em boas propostas. Pois bem, as eleições 2022 são tema da primeira rodada de comentários de hoje aqui no Jornal Jovem Pan. Conosco hoje, fazendo parte da bancada, Alfredo Scaff, Rodrigo Constantino e Cristina Gremel. Uma ótima noite a vocês. Cris, vou começar com você hoje.
Bom, a Yasmin destacou alguns trechos desse discurso de abertura dos trabalhos no Senado Federal, feito pelo presidente Rodrigo Pacheco, exaltando a importância, e o papel principal de conduzir as eleições da Justiça Eleitoral e deixando claro que não é papel de outras instituições esse processo, o que para muitos analistas soou justamente como críticas indiretas ao presidente Jair Bolsonaro pelas suspeitas que o presidente tem levantado em relação à segurança das urnas eletrônicas e também por defender a maior participação dos militares ao longo do pleito, não só no dia das eleições, mas também ao longo do processo eleitoral. Esse discurso de hoje de Rodrigo Pacheco não foi bastante parecido, na sua opinião, com o discurso do presidente do STF, Luiz Fux, na abertura dos trabalhos na corte? Foi, claro que foi, sim. Eles falam a mesma língua. Tudo bem, Lívia? Boa noite para você, boa noite para o Rodrigo, Alfredo, o Vitor, que daqui a pouco estará aqui conosco, e a nossa audiência. Eles jantaram recentemente, o senador Rodrigo Pacheco, com alguns ministros do STF, se não me engano, na casa da senadora Cátia Abreu. Houve até alguns boatos que estavam querendo censurar a imprensa. Não ficou claro por que eles se reuniram. A gente sabe muito bem que a Constituição proíbe o ativismo judicial, que é juízes tentando atuar de forma política, mas isso tem sido praxe no Brasil, e é engraçado que uma parte dos analistas, uma parte da imprensa, uma parte do eleitorado distraído até, tão pouco se importando, Acham que antidemocrático somos nós, questionando, pedindo mais transparência no sistema eleitoral. Reunir-se com o ministro do STF meses antes das eleições, sendo presidente do Senado, sendo que na condição de presidente do Senado ele é o único brasileiro que deveria estabelecer a questão dos pesos e contrapesos ali, fazer a revisão de atos inconstitucionais de ministros de cortes superiores, e não faz. Ninguém acha antidemocrático eles estarem de jantarzinho aí na calada da noite na casa de senador de oposição, É tudo muito estranho. Agora, pensa, ele está reabrindo o semestre legislativo e falando de urna eletrônica. Tá certo que estamos para entrar numa campanha eleitoral, mas se ele quer mesmo dizer que cada poder cuida da sua área, deixa o TSE comprar essa briga e cuidar sozinho dessa briga. Não é sua, Rodrigo Pacheco. A sua função já não vem sendo cumprida como deveria. Os brasileiros estão de olho e sabem da sua omissão em relação aos mais de 40 pedidos de impeachment de ministros do STF, inclusive aquele pedindo impeachment do ministro Alexandre de Moraes por inconstitucionalidades 1000 que ele vem cometendo e que tem 3 milhões de assinaturas de brasileiros engavetados aí na sua mesa. Agora, Constantino, com você eu quero destacar justamente essa frase que está na nossa tarja, para quem está acompanhando o Jornal Jovem Pan nas plataformas de vídeo. O Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, disse que as urnas eletrônicas são orgulho nacional, destacou, e repito aqui novamente, a importância de se exaltar esse processo eleitoral brasileiro justamente neste momento. Agora perguntei para a Cris e até pedi para ela fazer essa relação. Rodrigo Pacheco e Luiz Fux, presidente do STE, tendo uma postura parecida, um discurso parecido em relação à defesa do sistema eleitoral. Agora o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, embora já tenha defendido o processo em outras ocasiões, prefere não se envolver muito nessas discussões. Boa noite, Lívia, boa noite aos colegas de bancada, boa noite a todos. Veja, esse tipo de postura, esse tipo de fala do presidente do Congresso, do presidente do Senado, alimenta desconfiança. Em primeiro lugar, estão tratando objetos inanimados, um instrumento tecnológico para exercer o direito, o dever cívico do voto numa democracia, como algo que deve ser reverenciado, acima de suspeita, uma cláusula pétrea, onde você é taxado de golpista por questionar um processo opaco, centralizado, e que países como Butão e Bangladesh adotam, mas não aqueles mais ricos e com mais capacidade tecnológica. E ele ainda faz isso criando um espantalho, para bater num espantalho. Ele volta a falar de voto em cédula de papel, que houve uma evolução. O ministro Barroso já fez esse mesmo tipo de insinuação, de que alguns gostariam da volta do voto em papel, de cédula em papel. O próprio site do TSE rebate essa ladainha. Explica que o voto impresso, esse sim, uma evolução da urna eletrônica de segunda, terceira geração, não tem nada a ver com o voto em cédula de papel, que aliás usam na França, em alguns lugares nos Estados Unidos. A França tão admirada pelo Barroso. É apenas uma materialização do voto para poder ter aferição pública depois, recontagem e aí uma duplicidade,
para ter redundância, como o próprio Ciro Gomes já explicou, e também para você poder ver que aquilo que você digitou foi realmente aquilo que foi computado. Ponto. Ninguém leva voto de papel para casa, ninguém vota em papel. Então, de onde vem tanta fake news? E quando eles falam dessa maneira, a gente só pode ficar mais desconfiado ainda. É o sistema todo unido para demonizar críticas legítimas, desconfianças legítimas, que até ontem todos eles também tinham em relação às urnas. Agora, Alfredo Scaff, será que teremos reações, respostas a essa fala do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco? O presidente Bolsonaro pareceu ser o grande alvo da declaração, né? Apesar de não ter sido citado em momento nenhum, é ele quem está vocalizando nesse momento as maiores críticas ao sistema eleitoral brasileiro. Será que é possível esperar uma reação do presidente a essas falas de Pacheco hoje, Scaff? Boa noite. Boa noite, Vitor. Boa noite, Lívia, Constantino, Cris. Veja, Brown, eu vejo que o discurso, a gente tem que tirar o lado positivo dele. O presidente do Congresso Nacional falou pelo poder, não falou pelo senador Rodrigo Pacheco. No tom pacificador é muito importante, o tom de estabelecer propostas, de termos uma eleição tranquila, tudo isso é muito bom. Eu acho que isso vem se repetindo há muito tempo, eu acho que dizer que as urnas eletrônicas são confiáveis também é muito bom, mas faltou no discurso também dizer que o questionamento também é muito bom quando ele quer o aprimoramento das urnas eletrônicas, até porque todo o sistema eletrônico ele é baseado em aprimoramento constante. Veja o que os bancos fazem, os bancos contratam os hackers para trabalhar para eles, então isso é uma constante no mundo. Então eu vejo que é muito positivo ter um discurso de um chefe de poder em tom pacificador, mas também nós precisamos saber que as opiniões em contrário é da democracia, as discussões, os questionamentos. Veja, o código-fonte agora vai ser inspecionado pelas Forças Armadas, eu achei isso espetacular, e vou repetir o que eu tenho sempre falado aqui nos programas, toda a obrigação do processo eleitoral é do TSE, o TSE que vai ter que nos provar todas as vezes a lisura, a segurança, a transparência, a paz, porque isso é o exercício da cidadania. Não existe um ato mais importante nosso do que o voto. Se isso for eventualmente transtornado de alguma forma, acabou o país. Então essa responsabilidade do TSE é muito grande e eu vejo que eles têm sim o ônus da prova e toda a abertura de estabelecer sugestões e acatar as sugestões e provar ao povo brasileiro que nós teremos eleições seguras. Eu vejo que não há nenhum motivo para repercussão, ninguém foi atacado, eu só acho que faltou no discurso uma só frase, que nós devemos respeitar as opiniões em contrário e todo questionamento que vem para o aprimoramento do processo.